Hoje vamos falar com o presidente do Sindex, que é doutor em administração em Claremont, Estados Unidos, e saber um pouco da sua opinião, como anda as exportações, a macroeconomia brasileira em vésperas de eleições. Presidente, obrigado por nos receber aqui. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez para poder compartilhar com os ouvintes aí sobre assuntos tão importantes no momento que a gente vai definir o futuro do Brasil. Ok. Presidente, como que hoje a gente pode analisar nesse cenário assim, bastante conturbado, eu diria, da economia e da política no Brasil, as exportações, o comércio internacional do Brasil? Eu tive algumas experiências até participando de encontros da Academia de Negócios Internacionais no Canadá, nos Estados Unidos, e fiquei muito assim triste, digamos assim, de ouvir de alguns colegas acadêmicos a impressão que eles têm do Brasil, que o Brasil, embora já foi sexta maior economia do mundo, dependendo da cotação do dólar, oitava ou nona, o Brasil ser considerado um país de periferia. Ou seja, a nossa participação no comércio internacional não passa de 1%. Pois bem, é importante ressaltar que tanto as nossas importações e exportações cresceram nos últimos 20 e 30 anos. Mas acontece que os nossos parceiros e concorrentes internacionais cresceram muito mais do que o Brasil. Então, nós temos... É o caso da China, né? É o caso da China. E outro ponto muito importante a ser colocado, que muitos dos nossos problemas se referem à produtividade. A produtividade do Brasil, do trabalhador brasileiro, por volta da década de 70 do século passado, era bastante semelhante à dos outros países, como Chile, Coreia, era superior, bastante superior à da China. Se a gente olhar hoje, a gente tem observado os dados de produtividade do trabalhador brasileiro, o Chile está muito na frente, o Japão está muito na frente, a Coreia está muito na frente, então teve um aumento, um ganho de produtividade muito grande, principalmente nos países asiáticos. E também, aqui na América Latina, a produtividade do trabalhador chileno é muito superior ao do brasileiro. Não posso nem falar com relação ao do trabalhador americano, que é maior do que a nossa. Então, muitos dos nossos problemas, muitos dos nossos desafios se referem a como aumentar a produtividade do trabalhador brasileiro. Então, para concorrer com o nosso produto, né? Para concorrer industrializado, com o nosso produto. Então, eu diria que um dos principais problemas que nós temos hoje no Brasil são os custos de transação. Custos que envolvem relacionamento humano, custo de contrato, custo de carimbo, custo de cartório, custo de reconhecer firma, custo de abrir uma empresa, os documentos que tem que apresentar, os custos para fechar uma empresa, que são enormes. E no comércio exterior, a gente vive com um arcabouço gigante de legislação aduaneira, instruções normativas, portarias, e os outros órgãos intervenientes também, a gente está sujeito a esse tipo de coisa. Então, tem tempo também para resolver essa burocracia, né? Além do custo, né? É o tempo. E foi bom você ter mencionado esse assunto de tempo, que é um dos tópicos que eu tenho mais interesse em pesquisar. Seguinte, não existe recurso mais importante que nós, como administradores, gerentes ou políticos, seja lá o for, qualquer ser humano, a gente administrar o tempo, porque o tempo é o recurso mais escasso que existe. Então, quer dizer, o tempo é limitado, nós não podemos estocar o tempo. Se você não utilizar bem o seu tempo, as 24 horas que você tem na vida, as 8 horas de trabalho, esse tempo vai exaurir e grande parte do nosso tempo, como a mídia tem colocado, no caso do setor empresarial, ele tem sido dedicado a contratar tributaristas envolvidos em prestação de declaração de tributos, pagamento de tributos, entendendo portarias e legislação de tributos. Isso não acontece com o resto do mundo. Então, a gente fica com uma
digamos assim, desvantagem competitiva, e isso impacta também a nossa produtividade no dia a dia. Então nós precisamos de uma reforma do Estado, uma simplificação. Alguns estados brasileiros já estão fazendo isso, já estão entendendo isso. O Brasil é classificado no ranking de facilidade de fazer negócio pelo Fórum Econômico Mundial, entre os 150 países do mundo, a nossa colocação está 70ª, 80ª. Então, nós precisamos encarar com a realidade os nossos problemas reais para que a gente, através de discussão com a sociedade, com o governo, possa avançar. Sim, eu tive uma experiência de conversar com pessoas na África uma certa época, e eles olhavam para o Brasil, na África e também países do Oriente Médio, com uma inveja até da estrutura econômica que nós tínhamos, né? Ou seja, um parque industrial importante, nós produzimos toda uma grande quantidade de alimentos, mas perdemos ao longo do tempo, estamos perdendo, né, a capacidade de competir. Talvez aí seja um ponto de inflexão aí do crescimento exagerado da China, que tinha também 1%, né, no mercado mundial há pouco tempo, e hoje já tem uma participação muito mais ativa, né? É muito bom, interessante você ter colocado o assunto da China, porque eu tive a oportunidade de visitar a China em 1986. Naquela época a gente se reunia com algumas, foi a serviço, né? E a gente reunia com algumas representantes de empresas, e às vezes apareciam algumas mulheres. Só para você ter uma ideia, elas ainda usavam aquela camisa com colarinho tipo de Mao Tse Tung. Eram proibidas de usar esmalte, batom, e a China mudou. A China evoluiu. Depois que o líder chinês falou que é glorioso ser rico, ele, de uma certa forma, ele liberou essa energia latente que existe no chinês para empreendedorismo, para desenvolver o seu próprio negócio. Voltei outras vezes na China, a serviço também, e lá os chineses me colocaram a seguinte questão, ou afirmaram para mim: aqui o governo não é empecilho para os negócios. Se algum empresário, alguma pessoa que está querendo exportar, importar, notar que está tendo alguma dificuldade, ele vai lá, apresenta a sua reclamação para o governo, eles procuram eliminar quaisquer barreiras que possam inibir ou impedir que o chinês tenha sucesso como empreendedor. E hoje eu diria, nossa experiência trabalhando com fornecimento chinês e fazendo negócio com eles, que eu considero, apesar deles viverem uma ditadura de um partido único, talvez sejam o povo mais capitalista do mundo. Essa é a minha impressão que eu tenho do chinês. Mas eu digo mais, a sociedade, já se discutiu muito capitalismo, o fim do capitalismo, nós estamos avançando para uma sociedade do empreendedorismo. E como é que a gente pode dizer que a gente está avançando, o mundo avançando para uma sociedade do empreendedorismo? É só sair na rua e observar as pessoas nesses carros que a gente chama food truck, os caminhões vendendo hambúrguer, cheeseburger, cada um tenta montar o seu negócio, os motoristas, as pessoas que não conseguiram emprego trabalhando de Uber, né? Hoje tem uma rede de aluguel de casas, da Airbnb, as pessoas colocando seus imóveis à disposição. Então, no Brasil também existe uma capacidade latente do empreendedorismo que tem que ser explorada. E a maior característica, voltando a dizer, que eu acredito que a gente esteja avançando para uma sociedade do empreendedorismo, é que as coisas estão acontecendo da cabeça das pessoas no mundo inteiro e só depois o governo tenta regular. Então, tentaram regular o Uber, tentaram regular Airbnb, tenta regular tudo. Então, para atender os anseios de classes, às vezes, fechadas em lobbies, né? Protecionista, dificuldade de mudança, de aceitar a inovação. Então, eu diria que nós estamos realmente caminhando para a sociedade empreendedorismo, e no mundo inteiro está acontecendo isso, porque a regulamentação surge depois. E a regulamentação não consegue acompanhar essa criatividade, esse movimento interessante que está acontecendo das pessoas. E no Brasil, para que isso possa acontecer, nós temos um estado muito grande. Eu lamento quando converso com muitos jovens, já dei aula, já orientei para curso de mestrado, essa coisa toda, e vejo que muitos dos jovens, 22, 23 anos, o sonho dele é ficar estudando 2, 3 anos para fazer um concurso público. E o Brasil consegue comportar
esse número gigante de jovens, que eu diria sem ambição, que querem ser funcionário por comodismo, para ser... porque sabe dos desafios de começar porque não pode ser mandado embora. Não pode ser mandado embora, tem emprego permanente, não tem compromisso com produtividade, muitos deles, não tem compromisso de atender bem o contribuinte, porque hoje a sociedade brasileira ele paga muito alto por um serviço que não está sendo entregue pelo serviço público. Então isso precisa ser mudado e eu gostaria que os jovens fossem mais ambiciosos, como acontece no mundo inteiro, mas para isso precisa ter um ambiente de negócio mais favorável. Nós vamos ter eleições aí, espero que essas discussões a gente consiga modernizar um pouco o Brasil nesse sentido. Nós vamos agora a um intervalo, voltamos já na nossa entrevista com o presidente do Sindex. Voltamos ao segundo bloco da nossa entrevista com o presidente do Sindex, Marcílio Machado, que é doutor em administração, falando um pouco sobre a macroeconomia. E, Marcílio, estamos acompanhando aí essa discussão dos blocos comerciais do mundo, né? O Donald Trump, quando assumiu o governo americano, ele andou criando algumas novas formas de negociação, bateu de frente, né? E, por último, essa discussão entre a política de exportação e importação dos Estados Unidos e a China. Esse é um assunto que me interessa muito, porque sou empresário do setor de comércio exterior e nós aqui no Sindex, a gente tem acompanhado muito os movimentos de exportação e importação, os acordos comerciais dos vários países. E acho muito importante lembrar que quando são feitas algumas análises de competitividade do Brasil, um dos fatores mais importantes que o Brasil tem para atrair investimento, para avançar nessa concorrência internacional como um país de sucesso, é o tamanho do nosso mercado interno. Então, assim, quando a gente vê esses movimentos separatistas, por exemplo, o Brexit, que o Reino Unido saindo da União Europeia, a gente vê algumas tentativas em alguns países do mundo, por exemplo, a Catalunha na Espanha, a gente vê na China também não existe uma etnia única. Primeiro eu gostaria de dizer que uma das vantagens competitivas do Brasil é que nós somos um dos poucos países do mundo com uma provavelmente única etnia, digamos assim. Todos falam português, todos compartilham a mesma cultura. O mesmo não acontece na Itália, o mesmo não acontece na Alemanha, o mesmo não acontece na China, o mesmo não acontece no Japão. Então, assim, é importante reforçar, a gente manter um mercado interno, aproveitar as vantagens do nosso mercado interno. Mas, por outro lado, voltando para o comércio exterior, os países que conseguiram avançar no século passado, início do século XX, a China é um grande exemplo, a partir do momento que começou a fazer parte da Organização Mundial do Comércio, a China despontou e acabou se tornando a segunda maior economia do mundo. Então, assim, eu lembrei do nosso mercado interno, por mais que aconteçam crises no mercado lá fora, a nossa força, o poder de compra do cidadão brasileiro sendo estabelecido é uma grande vantagem competitiva do Brasil que pode atrair investimentos externos para setores que a gente precisa, como infraestrutura, logística, porto, aeroporto, essa coisa toda. E, por outro lado, para a gente avançar, eu acho que, através da Organização Mundial de Comércio, acordos multilaterais, é muito difícil, porque isso envolve vários países. Eu acho que o governo brasileiro já está tentando fazer um acordo Mercosul com a União Europeia, está avançando para acordos com outros países do mundo. Eu acho que o próximo governo tem que continuar com essa política, porque o Chile faz parte da Organização dos Países Mais Ricos do Mundo, OECD. Então, assim, o Chile já avançou com muitos acordos bilaterais, o México avançou com muitos acordos bilaterais. Então, eu acho que a gente tem que, de uma certa forma, repensar se vale a pena a gente continuar nessa camisa de força que eu diria que é o Mercosul. Então, a Argentina é um parceiro comercial importante, mas nós temos aí a Venezuela, que está suspensa, temos uma Bolívia, sabe? Então, eu acho que a gente tem que repensar muito bem o que a gente quer
porque geração de riqueza hoje, através de acordos bilaterais, até aproveitando essa crise no mundo, esse problema entre a China e os Estados Unidos, essa guerra comercial, agora os Estados Unidos com a Turquia também, os Estados Unidos com algumas discussões fortes com a União Europeia, essa crise toda é uma vantagem para o Brasil se aproximar de parceiros que têm identidade cultural, mas com pragmatismo, de negócio, de retorno para o investimento. Então, eu acho que tem muitos desafios, mas tem algumas oportunidades a serem exploradas. De modo que a gente não seja apenas exportador de commodities, hoje nós somos exportador de commodities. Nós temos que avançar, isso a gente fala muito, mas não conseguimos transformar em realidade. Exportar produto com maior valor agregado, exportar a marca Made in Brasil. E só através de multinacionais de países emergentes. A gente precisa avançar com o desenvolvimento de multinacionais brasileiras. Existem algumas, mas esse é um desafio para o futuro. Exportamos uma grande parte do alimento consumido no mundo também, né? Hoje com a grande capacidade da agricultura brasileira, com o agronegócio, né? Mas não conseguimos fazer ainda o beneficiamento desses produtos para agregar um valor maior no mercado internacional, né? Eu acho que a gente precisa realmente, você tem razão, nós precisamos avançar, nós precisamos desenvolver uma cultura empreendedora no país. E desmistificar, porque dentro da América Latina ainda existe um pensamento meio errado de que para você ser empresário, você é empreendedor, você tem que nascer com sangue do empreendedorismo, tem que ter um DNA do empreendedor. E eu aprendi desde a década de 90 do século passado, com uma experiência estudando, trabalhando nos Estados Unidos, que empreendedorismo também se aprende. Sim. Poucos empresários no mundo inteiro, você pode dizer que eles nasceram com o sangue do empreendedor. É muito cognição, é aprendizagem. É essa mensagem que a gente tem que passar para as novas gerações. Através de cognição, através de aprendizagem, a gente pode se transformar no empreendedor. Então, a nossa cultura, acho que colocava muito esse termo de que ele nasceu de uma família empreendedora, ele tem um DNA de empreendedor. Não. Isso pode ser aprendido. E os maiores líderes mundiais, eles dão esse exemplo. A gente, acompanhando os líderes todos da indústria automobilística, do Vale do Silício, precisa ter no país uma facilidade para fazer negócio, para abrir e fechar empresa, não ter medo de ter fracasso, sucesso em alguns negócios. Nós precisamos também de custo de capital baixo, entendeu? Espero que essa recente desvalorização do real em relação ao dólar não venha prejudicar as atividades empreendedoras no Brasil, porque, no final das contas, o retorno, se houver uma pressão muito grande de desvalorização da moeda, isso pode ter uma pressão em cima da inflação. A inflação é algo que tem que ser controlado, por um desses motivos é que, com o custo de capital muito alto, como a gente tinha no passado, e se inibe muito o empreendedorismo. Como é que a gente vai competir com os outros países que têm as taxas de juros muito baixas? Atualmente, felizmente, a inflação está sob controle e eu torço para que a gente consiga manter a inflação sob controle, porque eu costumo dizer que não existe tributo mais injusto do que a inflação. A inflação é um tributo injusto, porque atinge principalmente as classes menos favorecidas, porque as pessoas mais abastadas, com maior poder aquisitivo, têm acesso a bancos, produtos bancários, para se proteger de uma inflação. O pobre não tem. Então, assim, olhando para o futuro, nós estamos com a inflação sob controle, nós temos que realmente fazer acontecer esse ajuste fiscal com as reformas necessárias que precisam ser feitas, inclusive da Previdência, para a gente poder vislumbrar um futuro melhor em termos de negócio, de país e de sociedade. E a nossa logística? A nossa logística, se a gente falar não só do Espírito Santo, mas do Brasil como um todo, eu recentemente estive no ENAEX, que é o Encontro Nacional de Comércio Exterior, no Rio de Janeiro, e teve um painel de logística muito importante, muito interessante. Em termos de infraestrutura, um dos fatores que nós estamos piores em termos de competitividade é a infraestrutura portuária. Sabe, nós temos que rever o nosso modelo. Com um litoral tão vasto. Com um litoral tão vasto. Se a gente olhar aqui no Espírito Santo, que a gente conhece muito bem o setor portuário, poderia dizer, os portos que estão sob administração de iniciativa privada estão ótimos, estão muito bem. Mas os portos que estão sob administração pública, eles não têm condição nenhuma de competir com os portos modernos no mundo inteiro.
sabe? Não digo nem pela competência da administração, nem dos técnicos, muitos eu conheço, sabe? Alguns foram até meus alunos do curso de pós-graduação da UFS, mas simplesmente pela as amarras burocráticas. As amarras burocráticas, descentralização do poder em Brasília. Descentralização, centralização do poder em Brasília. Precisa acontecer o contrário, descentralização. Que o processo de tomada de decisão, quem está no local conhece bem as coisas. Certo. Marcílio, nós vamos agora mais um intervalo, voltamos já para o próximo bloco. Fique conosco. Voltamos ao último bloco da nossa entrevista com o presidente do Sindex, falando um pouco sobre comércio internacional. A gente teve, durante muitos anos, um incentivo que trouxe um grande benefício para o desenvolvimento do Estado, e principalmente as importações, que foi o Fundap, e que se extinguiu há 4 anos atrás, né? Não, na verdade o Fundap não foi extinto, né? Ele perdeu um pouco de competitividade, porque com a resolução 13 de 2012, né, o ICMS interestadual, a alíquota era de 12%, passou para 4%. Isso foi feito com o objetivo mesmo, que o Fundap incomodava os outros estados. O Espírito Santo, no passado, antes da década de 70, era um exportador de uma commodity principal, que era o café. E o Fundap foi existe, é importante que os ouvintes saibam que ele está em vigor ainda. Ele foi importante para atrair negócios. São mais de 300 empresas comerciais, importadores e exportadores do Estado, que movimentam uma cadeia de pessoas envolvidas, mais de 30 mil pessoas envolvidas nesse trabalho, seja uma cadeia com despachante aduaneiro, importadora, exportadora, corretoras de câmbio, transportadoras. Então, assim, nós perdemos a competitividade, uma certa competitividade, porque a alíquota de 12 para 4, nós tínhamos um financiamento de cerca de 8% para cada importação que a gente trazia para cá, e esse financiamento teve que ser diminuído porque a alíquota de ICMS baixou. Então, é importante ressaltar que o Fundap existe, mas hoje, até com a convalidação, foi um sucesso. Em dezembro de 2017, foram convalidados todos os incentivos no Brasil. Mas foram convalidados as alíquotas atuais, não as antigas, de 12%. Hoje, com a nova realidade, sim, que o ICMS, a alíquota interestadual de 4%. Todos os incentivos, nós temos Invest, nós temos Compete, nós temos Fundap, e eles foram convalidados. Isso foi muito importante, porque muitos estados reclamavam que isso não seria legal, porque não tinha cobertura do CONFAS. Mas a verdade é que grande parte, a maioria dos estados do Brasil, cada estado procurava ter um incentivo para atrair negócio e investimento, porque nunca existiu no Brasil uma política de desenvolvimento regional. Então, essa falta de política de desenvolvimento regional no Brasil fazia que houvesse uma concentração de investimento, de riqueza, de negócio, em algumas partes do Brasil, principalmente São Paulo, né, que é o estado mais rico, próximo do mercado mais consumidor. Próximo, o maior mercado consumidor, a indústria toda lá. Então foi muito importante que houvesse, ainda é muito importante que haja esses incentivos. Então, com a convalidação, foi dado um prazo para extinção desses incentivos. No caso do Fundap, ele vai existir para mais 8 anos. Então, assim, nós saímos da ilegalidade. Sim. Nós fomos os precursores, os empresários, o governo capixaba, que na década de 70 criou o Fundap, que foi copiado, inclusive, pelo estado de Santa Catarina. Espírito Santo e Santa Catarina são bastante semelhantes em termos de vocação para o comércio exterior, para logística, para negócios internacionais. E eu recebi o diretor comercial de um porto de Santa Catarina, que veio aqui falar para a gente: olha, nós copiamos vocês, nós estamos com muito sucesso, Santa Catarina está bem ranqueada em termos de competitividade nas importações, graças ao que a gente aprendeu com vocês. Mas agora, como já está assim, com data limite para acabar, nós temos que focar a nossa energia, os nossos investimentos na infraestrutura portuária, na infraestrutura rodoviária, porque os estudos empíricos mostram que incentivos fiscais ou financeiros, eles são importantes. Mas na hora de um investidor estrangeiro, mesmo investidor brasileiro, tomar uma decisão, ele vai tomar muito baseada na infraestrutura. Infraestrutura, sim, e logística são
variáveis importantíssimos de competitividade para a atração de investimento. Então, nós temos vários projetos portuários que a gente precisa que sejam implementados, inclusive um porto que possa receber navios maiores carregando containers. A dragagem que houve recentemente no Porto de Vitória abre um pouco mais a recepção de navios de maior porte? Essa é uma pergunta muito boa e esse também só um motivo pelo qual eu acho que a gente tem que repensar esse modelo. Eu sou a favor da privatização das docas, da Codesa, porque demorou mais de 20 anos para concluir uma dragagem. Dragagem é um trabalho que tem que ser feito de uma maneira constante. Os portos até preventivo. Preventivo, o porto precisa de manutenção. Então, com essa centralização de decisão em Brasília, fica muito difícil investimento, obras. Então, cada vez que precisar de novo de obra de manutenção, precisar de mais de 20 anos, fica muito difícil a gente ter um porto competitivo operando e atendendo bem às necessidades da sociedade. E a sua pergunta com relação à dragagem foi um passo muito importante, uma vitória nossa ter concluído uma obra que se arrastou durante muitos anos, mas eu sou cético em relação à capacidade de atrair navios maiores, outras linhas de armadores, porque cada vez mais o comércio internacional está sendo feito por navios maiores, e maiores com o objetivo de quê? Economia de escala, reduzir custo do frete internacional. Então eu vejo como alternativa aqui que nós temos é tornar realidade alguns projetos, por exemplo, que estão em andamento, já têm licença, como é o Porto da Imetame, que nós estamos conversando com eles têm manifestado interesse de ter um terminal de contêineres lá. O Porto Central, que eu gostaria de enfatizar, que tem uma parceria com o melhor administrador portuário do mundo, que é o Porto de Roterdã, sabe? É fantástico. Inclusive, saiu uma reportagem para quem estiver interessado em conhecer um pouco mais de infraestrutura, logística aeroportuária. Mês passado, a revista Exame mostra essa realidade, os problemas de infraestrutura portuária que nós temos no Brasil, e a saída é investimento, é um porto indústria que a gente espera que se torne realidade, que vai desenvolver o sul do Espírito Santo, e a gente vai poder pensar em atrair mais negócios, desenvolver a nossa vocação, que eu acredito que é o comércio internacional. E eu acho também importante lembrar o seguinte: a China se tornou a segunda maior economia do mundo. Se a gente olhar a corrente de comércio da China, que é a soma das exportações e importações, 4, 5 vezes maior do que a do Brasil. E na década, no século passado, 1960, 1950, o Brasil tinha uma corrente de comércio muito superior à China. Então nós estamos perdendo espaço. Nós precisamos recuperar esse tempo perdido, trabalhar com mais objetividade, mais pragmatismo, para que a gente possa, no comércio internacional, ter um resultado condizente com o tamanho da nossa economia. Marcílio, pelas suas colocações, eu vejo que uma das propostas que o empresariado tem é mais liberdade, né? É verdade. Se a gente olhar, tem o índice de liberdade econômica do Brasil, ele é muito baixo comparado com os outros países. E a gente que faz acompanhamento da parte acadêmica, de pesquisa empírica em relação a esses assuntos, existe uma correlação direta entre liberdade econômica e desenvolvimento econômico, crescimento do PIB. Então, quer dizer, nós precisamos de mais liberdade econômica. Então, a gente está vendo alguns presidentes apresentando alguns projetos de redução da intervenção do Estado na atividade econômica. O Estado, o funcionalismo público é muito pesado nas costas do Brasil. Então, nós temos que modernizar isso. O custo do Estado é muito grande. O custo grande. do Estado é muito pesado e não apresenta resultado. A gente paga muito e tem pouco. Nós precisamos, eu não quero criticar ninguém, nenhum setor, nós precisamos ser realistas em relação aos nossos problemas. Porque se a gente não, nenhum candidato, ninguém que esteja com o objetivo de se tornar presidente da República, se não encarar de fato, com realidade, os nossos problemas, como é que a gente pode resolver os problemas dessa maneira? E outra coisa que eu gostaria de colocar, a gente fica pensando em termos de liderança, muitas vezes as pessoas falam que não vai ter uma pessoa única que vai resolver o problema do Brasil. Eu gostaria de dizer que o indivíduo, a pessoa, ela é importante na história do mundo para os países. Olha o exemplo de Gandhi na Índia, de Churchill na Inglaterra,
de Martin Luther King nos Estados Unidos, o indivíduo, as pessoas fazem diferença através de empatia, de comunicação, através de modelo. A pessoa que chega cedo para trabalhar, que vai embora. O CEO dá um exemplo para desenvolver a cultura da organização que ela trabalha. Então nós precisamos, no Brasil, retomar essa cultura de orgulho, de confiança, que um líder, através de seu exemplo, do seu modelo, possa transmitir para a sociedade. Porque isso tudo foi deteriorado, infelizmente, nos últimos anos. Ok. Marcílio, muito obrigado aí pela sua... É um prazer estar com vocês aí.